Olá, meus amigos. Eu sei que nós já falamos a respeito do dízimo, né, algumas vezes, mas eu recebi de um amigo brasileiro um estudo que ele fez a respeito dessa lei, né? E ele faz algumas colocações muito interessantes aqui, comparando o que a Bíblia fala a respeito do dízimo, comparando o Velho e o Novo Testamento, tá? Eu quero deixar claro para você que a minha intenção não é te ensinar nada, não é te doutrinar. A minha intenção é só literalmente cutucar o teu intelecto, como eu já falei outras vezes, e te apresentar perspectivas diferentes que talvez você gostaria de levar em conta, tá? Se você não concorda e não serve, tá tudo bem, né? Lógico que tá tudo bem, tá? Eu não vou colocar, não vou ler as escrituras que ele colocou no estudo, mas eu vou colocá-las na descrição do vídeo, tá? Para aqueles de vocês que quiserem dar uma estudada, para que você chegue às tuas próprias conclusões, tá? Eu gostaria de apresentar uma nova perspectiva aqui, porque eu acho muito válida. Eu nunca parei para pensar nisso, porque a Igreja Mórmon nunca me permitiu parar para pensar. Eu só obedecia, porque é isso que a gente faz, a obediência é a primeira lei dos céus, né? Então você não questiona e não estuda. Eu não fui exceção à regra. Só me interessei por esses assuntos todos depois que eu deixei. Falei, peraí, aquele assunto lá, né? Vamos voltar. Então tá. Ele fala aqui no estudo dele o seguinte, que Mateus 23 não confirma o dízimo. Eu não abri a escritura para falar a verdade, para ler, tá? Mas eu confio no que ele está dizendo aqui. Ele menciona o fato de que Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Moisés e apresentar uma lei maior. Presta atenção nisso. Ele diz que no tempo de Abraão, o qual deu o dízimo a Melquisedeque, isso foi feito uma única vez, e mesmo assim foi um despojo de guerra. É bom lembrar que o dízimo de Abraão foi voluntário. Não foi exigido dele, né? Jacó também deu dízimo, mas só cumpriu depois de 20 anos, e mesmo assim foi um voto oferecendo a Deus um sacrifício, pois não havia o templo. Isso está lá em Gênesis. Os dízimos eram destinados também aos estrangeiros, viúvas, pobres e órfãos. Tudo isso no Velho Testamento. Se nós quisermos seguir todas as leis do Velho Testamento, então nós temos que voltar a fazer sacrifício de animais, né? Ele fala que havia 4 tipos de dízimos. O dízimo dos levitas, o dízimo dos dízimos, sacerdotes, dízimo dos pobres, viúvas e estrangeiros e dízimo das ofertas do Senhor. Lembrando que isso era somente para os israelitas que tinham templo. Logo, não tendo templo, não há nenhuma obrigação em dar o dízimo, pois é destinado ao mesmo, ao templo, né? As pessoas ofertavam e os dízimos era a tarefa dos sacerdotes. Tudo bem. Eu me lembro muito bem de uma parte no Novo Testamento em que Jesus Cristo fala de uma viúva, né? Que coloca uma oferta lá. Eu não lembro de Jesus Cristo dando ênfase à lei do dízimo, que o meu amigo faz uma distinção aqui entre lei e mandamento. Lei é uma coisa, mandamento é outra. Dízimo era uma lei do Velho Testamento, uma lei criada para os israelitas, e ainda assim não funcionava nos mesmos termos que a Igreja Mórmon coloca para você hoje em dia, tá? Inclusive ele coloca aqui nesse estudo que Paulo, ele não fala a respeito do dízimo, ele não ensina o dízimo, ele ensina a respeito de ofertas, tá? Tudo bem. Obrigada, meu amigo, por ter mandado esse estudo, tá? E vou colocar todas as referências de escrituras que ele mandou pra gente. Eu digo pra gente porque ele mandou esse estudo para eu dividir com você, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo, como eu já falei, tá? O que acontece é o seguinte: era muito claro para mim, como membro da igreja, que Jesus Cristo veio, cumpriu a lei de Moisés e criou uma lei maior, né? Mas ficou engraçado que o dízimo, sempre que eles ensinavam a respeito do dízimo, eles usavam aquela escritura lá de Malaquias.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimentos na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos de maneira tal que haja maior abastança, alguma coisa assim, eu não sei, eu não lembro a escritura direito de cor não. Pronto, eles usam essa escritura, pelo menos na igreja Mormon, para te convencer de que, olha só, é dessa escritura que eles precisam para o presidente Nelson subir no púlpito como ele fez, naquele discurso Amor Divino, e falar para você, com toda a cara de pau, que quem não paga o dízimo não tem promessa nenhuma. Com a mesma cara de pau, me desculpa aqui, tá? Falta de respeito, mas eu acho falta de respeito maior o que ele faz com você, o que a igreja faz com você, tá? Também, com a mesma cara de pau, ele chegou na África e falou para aqueles membros que fazem um sacrifício violento para alimentar as famílias, quanto mais pagar o dízimo, né? Trabalham de sol a sol e vivem na miséria, nem água encanada tem. Mas ele ensinou a eles que o pagamento do dízimo quebra o ciclo da pobreza. Se você viver 20, 30, 40 anos, dá uma olhada na África e vê se isso vai acontecer. Acompanha de perto, não te esquece dessa promessa do profeta de Deus. Desculpa, mas esse assunto realmente me irrita. Porque o que a igreja Mormon faz? Gente, olha só. Muitos de vocês têm postado, não, mas isso não é só na igreja Mormon, todas as igrejas. Tudo bem, você pode continuar postando isso. Eu quero que você entenda que eu sei disso, tá? Só que assim, eu nunca frequentei nenhuma outra igreja. Eu frequentei a igreja Mormon por 35 anos, então dessa eu posso falar, né, de cadeira. O dízimo na igreja Mormon é obrigação. É o que você paga, é como se fosse uma mensalidade de um clube. Se você não paga aquele valor, você não entra no templo, que é um local secreto, e eles dizem que somente quem entra naquele local e recebe aquelas ordenanças serão exaltados no reino celestial Mormon. Dízimo é pré-requisito. Aí você vai falar, mas não é só dízimo, tem outros pré-requisitos. É claro, eles não poderiam dar tanto na cara, né? E outra, quanto mais apanhado você aparentar, melhor para a marca da igreja. É marca mesmo, né? Nós já conversamos que a igreja não é nenhuma igreja, ela é uma corporação. Interessante que hoje no trabalho eu estava escutando Mormon Stories Podcast e John Delaney estava entrevistando um ex-mormon chamado, eu anotei o nome agora para não esquecer, Sean McCraney. Ele foi membro da igreja. Eu achei interessante ele ter falado que ele teve vários chamados, inclusive como conselheiro de bispado e trabalhou também no Sumo Conselho da Estaca, enquanto ele estava cometendo todos os pecados, ele disse, tudo que você imaginar. Eu estava quebrando a palavra de sabedoria, ele dizendo, tá? Eu estava quebrando a palavra de sabedoria, eu estava tendo relações extraconjugais, mas eu mentia para os líderes, eles me chamavam e diziam que tinham tido experiências espirituais comigo, que eu estava sendo chamado por Deus. Ele disse que essas coisas só vieram a confirmar que aquilo era tudo uma grande farsa, né? E ele estava falando hoje no podcast, em um determinado momento, exatamente sobre isso que esse nosso amigo falou nesse estudo aqui. Ele disse que Jesus Cristo aboliu a lei do dízimo. E ele virou um ativista. Ele tem uma denominação chamada Campus Church. Ele diz que não cobra dízimo e ele virou um ativista no sentido de lutar contra as igrejas que se dizem cristãs e elas pregam a lei do dízimo. Ele disse isso está errado. Mas ele é assim, ele é um homem com bastante assim paixão. Ele fala com paixão, ele fala com certeza. Ele falou de várias escrituras da Bíblia, comparando o Velho e o Novo Testamento. E eu entendi, mas eu falei, puxa, eu não vou conseguir armazenar toda essa informação, né? Mas era exatamente o que esse nosso amigo aqui está dizendo, tá? Então, assim, aí você vai falar para mim, não, a gente tem livre-arbítrio na igreja, né? A gente, se não quiser pagar o dízimo, não precisa pagar. Não? Você entra no templo se você não pagar o dízimo? Ninguém te cobra o dízimo, né? Também não? Não tem um acerto anual lá no final do ano que o bispo te chama e imprime o relatório onde constam todas as tudo que você pagou em dízimo e ofertas. Se estiver faltando um mês ou dois, dependendo do teu bispo, porque eu já tive experiências das duas formas. Eu tive experiência com bispos que falaram, não, Vânia, mas faltou aqui no mês tal. Aí eu falei, não, olha lá, no mês que faltou, no mês seguinte eu paguei o dobro, porque eu tinha esquecido de pagar naquele mês. E eu tive o bispo falando para mim, não, mas eu estou te desafiando em nome de Jesus Cristo para você pagar. Eu falei, não, desculpa, mas o senhor não vai desafiar em nome de ninguém, porque eu paguei
A minha consciência tá limpa, Jesus Cristo não falaria para eu pagar isso 2 vezes. Isso aconteceu comigo, tá? Eu lembro que foi antes da missão. Engraçado que alguns anos depois, esse homem que era meu bispo, ele foi chamado para ser presidente de estaca e ele foi pego roubando o dinheiro da igreja. E eu pensei, agora entendi por que ele queria que eu pagasse algo que ele sabia muito bem que eu já havia pago. Tudo bem. Mas é um pré-requisito, né? E tem outros bispos que chegam para você e falam, tá, não pagou aqui esse mês e aquele mês, tudo bem. Então, de agora em diante, faça uma meta de pagar sempre, né? A melhor forma da igreja Mormon aumentar a arrecadação de dízimo é construir templos, o máximo de templos possível. E te incentivar a ser digno de ter uma recomendação para entrar lá dentro. Essa foi uma jogada de mestre do presidente Gordon B. Hinckley, porque na época dele, na gestão dele, ele construiu muitos templos, todos menores, né, do que os outros, mas ele fez tomou uma decisão. Ai, desculpa, me engasguei toda aqui, né, gaguejei. É que esse assunto me irrita muito. Foi uma decisão corporativa genial. Ele construiu templos menores e vamos frequentar o templo, irmãos. Tudo bem, só pagando o dízimo você entra lá. Eu estava escutando outro dia também a entrevista de Roger Hendricks. Ele foi presidente de missão na Argentina na década de 90. E ele trabalhou 18 anos numa companhia da corporação Sud, chamada Deseret Trustee. É uma companhia que faz testamento. Sabe testamento? Quando, né, você faz para quando você morrer, você diz ali para quem você quer que fiquem teus bens e tudo mais. Ele trabalhou 18 anos para a igreja. Agora ele saiu da igreja, ele descobriu que é tudo uma farsa, mas assim, ele falou ele fez uma afirmação que me cortou o coração. Ele falou da igreja como uma corporação, exatamente na mesma linguagem que Damon Smith, que eu já comentei com vocês também, usa. E ele disse o seguinte, porque ele estava dizendo que alguns membros que são muito ricos, eles fazem doações gordas, digamos, para a igreja, né? Doações em dinheiro. Ele disse que, na verdade, o dinheiro da igreja, o filé mignon da igreja, tá? Eu estou traduzindo de uma forma que você possa entender, porque é assim que a gente falaria em português. Ele fala sweet spot em inglês, né? O filé mignon da corporação Mormon é aquele dizimista integral. Não é aquela família rica, aquele homem rico. É, na verdade, aquele trabalhador que ganha um salário modesto, mas todo mês ele separa 10% do salário, entrega para a igreja e ele frequenta o templo. Esse é o filé mignon da corporação. Pesquisa sobre o dízimo. Eu vou tentar colocar o link também da entrevista de Roger Hendricks. Foi no último episódio que ele falou sobre isso, porque foi acho que 7 episódios. Foi uma das séries mais longas de Mormon Stories. Eu vou colocar o último episódio, o link para quem quiser dar uma escutada no que ele fala. Mas me cortou o coração porque eu fui parte do filé mignon da igreja por muitos anos, porque eu era dizimista integral, independente de qualquer coisa. A comunidade de Cristo, por exemplo, que eu visitei, ela não cobra dízimo. As pessoas dão ofertas quando, como e quanto puderem, se puderem. E eles sobrevivem, além dessas ofertas dos membros, eles alugam o salão cultural da capela deles para uma creche que funciona de segunda a sexta-feira. Dízimo não é obrigatório, dízimo não paga mensalidade para entrar num lugar secreto. Estuda, tá bom? Dá uma estudada, veja a que conclusão você chega e veja se Jesus Cristo não aboliu essa lei também. Para mim é um alívio descobrir que essa é a verdade. Eu me sinto tão confortável com ela. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.